Olá, seja bem-vinda à segunda aula deste módulo, onde nós vamos examinar as atribuições da coordenação conforme prometido. Você pode baixar o seu material de apoio aqui logo abaixo dessa aula, que é como esse que você está visualizando aqui na tela. Nós vamos seguir, né, um a um aqui as atribuições para que você possa sanar aí, então, as suas dúvidas sobre o papel da coordenação. Eu quero que você saiba que esse compilado, ele foi feito com base nos cadernos de orientação das unidades, nos cadernos de orientação dos serviços que existem disponíveis. Então, primeiro, a gente vai ter um compilado onde eu fiz a junção dessas atribuições e, posteriormente, a gente vai ter as atribuições e o perfil, né? O perfil e as principais atribuições para cada uma das unidades, conforme está nas normativas. É importante que vocês saibam que não quer dizer que tudo, exatamente tudo que a coordenação precisa fazer está aí nesse compilado, porque a gente está dando uma... Você precisa saber o seguinte, que não quer dizer que é só as atribuições que estão descritas neste material que você deve executar, porque você vai ver que elas têm alguns desdobramentos, então pode ter sim algumas questões que são necessárias, né, que são de competência da coordenação, que aí não está falando, né, que não está descrito aí. O que, por exemplo, André? Aí não está dizendo, por exemplo, da liderança, mas para que você consiga fazer algumas coisas do que está aí, você precisa ser, sim, uma boa líder. Você precisa dominar aquelas competências e habilidades que a gente viu lá no módulo de liderança, ok? Há também algumas atribuições que, se você vai, mas isso está falando do CREAS, isso está na do CRAS, então não compete a mim. Não, tem coisas que a gente pode aproveitar de todos os equipamentos que está aí, que independente do equipamento que você coordena, vai ser útil para o seu trabalho. Combinado? Então vamos lá. Lembrando que, caso ainda fique alguma dúvida, é só você deixar aqui nos comentários que depois eu vou responder todas e para mim será um prazer. Lembre-se que pergunta boa é pergunta feita. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Vamos lá? Então, primeira atribuição: articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação da unidade e a implementação dos programas, serviços, projetos e benefícios operacionalizados da unidade. Então, aqui a gente vai pensar no processo de implantação, quando essa unidade vai ser fundada, né? Se for uma nova unidade, né? Então, vai ter que fazer esse acompanhamento, essa articulação de tudo que é necessário, a organização para implantação da unidade, ou seja, para a fundação dela. Mas traz a segunda questão, que é a implementação de programas, serviços, projetos, benefícios operacionalizados na unidade. Ou seja, se vai implementar um serviço novo, se vai dar continuidade, né, aos serviços que estão sendo executados, também cabe à coordenação articular, acompanhar e avaliar esse processo, ok? Segundo, coordenar a dinâmica, as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da unidade, de forma participativa com a equipe. Então, veja que você vai ser a responsável pela coordenação, pela organização, pela direção, planejamento, né? Quando a gente pensa aqui em coordenar, a gente vai pensar em tudo que envolve a coordenação: direção, organização, planejamento, avaliação, monitoramento, né? Das dinâmicas do dia a dia, das rotinas administrativas, documento que sai, documento que entra, documento que precisa ser preenchido, os processos de trabalho, que a gente vai ter lá, né, um módulo específico sobre isso, e é o que quase ninguém sabe fazer, mas eu vou ensinar tudo para vocês. Os recursos humanos, né, ou seja, coordenar as pessoas, os trabalhadores, e tudo isso de forma participativa, dando voz, né, inserindo, trazendo os trabalhadores para junto. Depois a gente tem definir com participação da equipe de profissionais os critérios de inclusão
acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos dos serviços ofertados na unidade. Veja bem, que muitas das vezes, inclusive quando os técnicos, né, às vezes falam que a coordenação não tem nada a ver com o acompanhamento familiar, que não querem dar essa abertura, está escrito aí, gente, está nas normativas, que a definição, né, desses critérios de acompanhamento, de desligamento das famílias ou dos indivíduos é também atribuição da coordenação em conjunto com a equipe. Como que isso vai se dar na prática? A gente vai ver lá no módulo da gestão dos serviços, mas para dar um spoiler aqui para vocês, né? E lembra que eu falei na aula anterior que você precisa dominar de fato qual é a função do equipamento que você coordena? E aí, além do equipamento que você coordena, dos serviços que são ofertados nele, porque a gente tem que trazer essa lógica de serviço para a nossa mentalidade, você vai pensar, então, num acompanhamento na medida socioeducativa. Quais são os critérios? Né? Tem que ter aplicado uma medida pelo Poder Judiciário. No CREAS, né, no PAEF, qual vai ser os critérios da gente definir que esse usuário vai ser inserido em acompanhamento ou não? No PAIF, no serviço do domicílio, enfim. Então, você coordenar, você definir isso junto com a equipe é a sua atribuição. Coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede socioassistencial do território, quando for o caso, o fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, encaminhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços ofertados e referenciados às unidades. Ou seja, se vai definir junto com a equipe quando vai entrar, vai definir também como vai sair, como que vai ser esse fluxo. Encaminha do serviço de convivência direto para o PAEF? Não, encaminha para o PAEF primeiro. Vai encaminhar direto para o serviço no domicílio. Tem um projeto na cidade, uma comunidade para casa de cultura, sei lá, para uma aula de informática, para uma oficina de esporte, enfim. Então, tudo isso vai ser pensado, a saúde, como que vai funcionar os encaminhamentos para a saúde, aí, junto com a rede, né, de repente a rede precisa de tais informações, quais informações tem que constar no encaminhamento, então, você vai coordenar essa definição junto com a equipe e, quando for o caso, com as outras unidades da rede. E aqui eu quero chamar a atenção para esse finalzinho aí, referenciados às unidades. Então, se você é coordenadora de CRAS, e tem as unidades que ofertam o serviço de convivência, elas estão referenciadas a você, do mesmo modo, né? As unidades, às vezes, de centro-dia, das APAES, as unidades de acolhimento institucional de pessoa idosa também deve estar referenciada, né? Ao CREAS. Então, vocês precisam ter essa articulação e essa definição dos fluxos de como que isso vai funcionar. Andréia, o fluxo aqui tá uma bagunça, não funciona, a rede não funciona. Calma, que aqui a gente está conhecendo as atribuições. Depois a gente vai, de certa forma, esmiuçá-las nos módulos de gestão. Lembra do nosso 5G? Então, a gente vai ver tudo isso lá nos próximos módulos. Próxima, discutir e definir junto com a equipe técnica os meios e as ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência que possam qualificar o trabalho. Olha a importância disso, gente. Então, cabe a vocês, coordenadoras, discutirem com a equipe quais que são as ferramentas, os meios, os instrumentais, a base teórica, o referencial, as metodologias que vão ser utilizadas, né? Então, e quando a gente pensa discutir e definir, você vai problematizar, você vai propor sugestões, você vai questionar no sentido positivo, né? De isso é realmente o melhor, e se a gente fizesse dessa forma, a gente tem esse, o que vocês acham que é melhor? Então, é você fazer esse trabalho fértil mesmo, né? Para que o trabalho seja frutífero, para que dê certo as coisas. Cabe a você também trazer essa discussão. Coordenar a execução das ações de forma a manter o diálogo e garantir a participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pela unidade e pela rede prestadora de serviços no território. Então, coordenar
a execução das ações, né, de forma com diálogo aberto, com participação tanto dos profissionais quanto das famílias, né, nos serviços, nos programas, naquilo que é ofertado, tanto pela sua unidade quanto pela rede prestadora, que são as associações, as entidades vinculadas, referenciadas a você. Então, é cuidar de toda essa execução das ofertas. Coordenar a oferta, a execução e o acompanhamento do serviço, incluindo o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas. Novamente, né? De novo, coordenar, e a gente envolve coordenar é o quê? É colocar ordem em conjunto, é estar junto, é liderar, é dirigir, é planejar, é avaliar, é monitorar. Tudo isso está dentro do papel, né, do processo da coordenação. Então, tudo aquilo que está sendo ofertado, que está sendo executado, está sob a chancela da coordenação. Inclusive os registros, né, que os profissionais fazem, a forma como é registrado, a forma como esses números são registrados, número de atendimentos, número de visitas, número de atividades, e também avaliar essas ações. Estamos atingindo os nossos objetivos? Isso está sendo realmente efetivo? A gente está gerando impacto na comunidade? Então, isso também cabe à coordenação. Participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos adotados, visando garantir a efetivação da referência e contra-referência e das articulações necessárias. Então, como aquilo de novo, né? Que a gente vai definir, como que vai ser esses fluxos, quem vai encaminhar para quem, de que forma que a gente vai encaminhar, é via sistema? Não, a gente não tem sistema, então é via papel, vai ter um dia da semana específico? Não, vai ser todo dia, à medida que tiver disponibilidade. Ah, a gente vai mandar por e-mail? Não, vai entregar pessoalmente. Vai usar o caderno de protocolo? Não, a gente vai usar 2 vias. Então, todo esse processo é você que deve dirigir, que deve organizar esse planejamento e a execução desses fluxos, né, e dos procedimentos adotados. Para quê? Para que de fato tenha fluidez, para que os encaminhamentos cheguem, para que os encaminhamentos sejam respondidos, né? Então, acompanhar também essas respostas, e tudo isso a gente vai ter estratégia para vocês, para facilitar. Subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de assistência. A gente vai ter aula só de vigilância lá nos módulos para frente. Mas aqui eu gosto muito de enfatizar que tem gente que acha que a vigilância é atribuição só de uma outra pessoa, né? Daquele setor. Se a atribuição tem a pessoa específica da vigilância, então não é comigo. E não é bem assim, né? A gente pode ver que também é papel da coordenação participar disso, porque é você que está no território, né? Se você é coordenadora de CRAS, principalmente, né? Porque às vezes os CREAs têm uma abrangência um pouco maior, mas também está no território, ainda que esse território seja todo o município. Você recebe as demandas ali dos diversos bairros, dos diversos territórios, então você também tem muita informação para contribuir, para colaborar com a vigilância, né? Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial, as unidades referenciadas no território de abrangência e fazer a gestão local desta rede. Então, é isso, né? Como que você conhece aí quais são as unidades que existem, seja unidades que estão registradas ou não, projetos, liderança comunitária, tudo que você pode fazer para articular com educação, com saúde, né? A gente vai ver isso lá na gestão do território, mas é também atribuição da coordenação conhecer, saber onde que está, né? E aí lá a gente vou deixar para a aula de lá, assim, para vocês verem uma técnica bem legal que a gente tem para fazer isso. Mas saiba que sim, então é sua atribuição conhecer, mapear essa realidade. Qual é o território que você coordena?
Ah, André, eu coordeno o município inteiro, que eu sou coordenadora de CREAS. Então, você tem que ter conhecimento de onde está. Inclusive, uma articulação muito bacana com as coordenadoras de CRAS. E o CRAS também é automaticamente uma facilidade, um diálogo muito bacana com a coordenação do CREAS, para viabilizar isso. Por quê? As pessoas, né? A gente está aqui para atender as pessoas, então não tem que ter disputa de ego, disputa de poder, é trabalhar junto. Coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais na sua área de abrangência. Então, precisa levar um usuário. Ah, o usuário estava aqui em atendimento e demandou tal coisa, posso direcionar ele para aí, né? Então, fazer essa articulação, coordenar esse processo de articulação diária, né? As coisas que acontecem no dia a dia. Ah, o usuário estava com o horário marcado aí, mas chegou, foi aqui. Como que a gente pode resolver isso? Então, dá esse suporte, dá instrução para a equipe de como que vai fazer, às vezes, inclusive, tomar a frente para resolver essas questões, é também aí um processo de trabalho da coordenação. Coordenar os encaminhamentos à rede e o seu acompanhamento. Então, quantos encaminhamentos foi, de que forma esse encaminhamento tem que ir, o texto desse encaminhamento tá legal, tem alguma sugestão para fazer para a equipe, esse encaminhamento foi respondido, a rede está encaminhando, né? Então, cabe a você cuidar, fazer essa gestão desses encaminhamentos. Planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência, em consonância com diretrizes da Secretaria de Assistência Social. Então, principalmente, né, se você está no CRAS, a ação de busca ativa é uma ação de prevenção. Então, fazer esse planejamento, essa coordenação, né, junto com a gestão do município, também é sua atribuição. Efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território. Então, a gente já tinha falado lá atrás, mas levantar essas lideranças comunitárias, associações de bairro, tudo que existe, né, no território, para que vocês possam ter como encaminhar, saber, né, conhecer ali as potencialidades. Promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios na área de abrangência. Então, como que você pode pensar lá, junto com o setor do Bolsa Família, né, do cadastro único, dos benefícios eventuais, como que isso pode estar articulado, como que as famílias que recebem o Bolsa Família podem ser cada vez mais inseridas dentro do PAEF, né, principalmente, mas mesmo que você esteja no PAEF também, né? Então, como que isso pode ser melhorado, articulado, para não ser só transferência de renda por si só? As famílias do BPC também, como que elas estão sendo assistidas, como que isso pode ser melhorado? Coordenar a alimentação de sistemas de informação no âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos de informações sobre os serviços, né? Encaminhando a Secretaria Municipal. Então, a gente vai ter aí RMA, Censo SUAS, Prontuário Eletrônico, SICOM, CISC. Então, tem vários sistemas e é você que tem que coordenar essa alimentação, né? Essas informações. Se você tem um sistema local também, GSUAS ou outro sistema, também é você que vai conduzir, coordenar essa alimentação. Contribuir para a avaliação a ser feita pelo gestor da eficácia, eficiência e efetividade dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários. Então, está dizendo que o quê? Que o gestor, a gestora municipal, ela deve avaliar isso, a eficácia, eficiência e efetividade dos programas, dos serviços, dos projetos. E você, como coordenadora, deve contribuir para essa avaliação. Então, você tem que estar presente, você tem que conhecer, saber e fazer isso na sua unidade com a sua equipe, né? Quando eu digo isso, gente, tá aqui, você está falando que eu tenho que contribuir com o gestor, né? Quando eu falo assim que às vezes isso aqui vai demandar outras ações que não estão escritas nessas atribuições, né? É isso, porque se para contribuir com o gestor, você tem que fazer isso primeiro com a sua equipe, né? Então, é necessário que vocês tenham essa percepção
do que está falando aqui, o que eu preciso fazer antes para chegar nisso. Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo gestor, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços, representar a unidade em outros espaços quando solicitado e participar como representante da assistência social em comissões, fóruns, conselhos, quando for o caso. Então, essa representação, né, essa participação como representante da unidade também cabe à coordenação. Identificar as necessidades de ampliação do RH da unidade ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor. Então, ou seja, você tem que saber se a sua quantidade de profissionais ela está adequada, se não está. E como que você vai demonstrar isso, né? Também você precisa ter argumentos sólidos, né? Não é só dizer assim, a equipe está pouca, a gente não está dando conta. Tá, mas cadê os dados? Cadê as informações? Quantas pessoas foram atendidas? Quantos tinham para atender? Quantas ficaram sem atendimento? A capacitação da equipe. Então, a gente está precisando disso, disso e disso. Equipe, o que vocês estão com dificuldade? O que você também, enquanto coordenadora, está fazendo essa leitura, né? E perceber o que está ficando assim falho, o que está ficando a desejar. Então, você também faz esse levantamento e informa isso, né? Para a gestão. Estabelecer estratégias de avaliação do serviço que seja capaz de sinalizar para o órgão gestor sobre a necessidade de ampliação da equipe, do espaço físico ou mesmo da estruturação de mais unidades do serviço no município, de forma a garantir a universalidade do acesso do mesmo. Se você tem uma área de abrangência muito grande, tem um CREA só na sua cidade, vocês não estão conseguindo atender, está percebendo que está ficando descoberto, está com ali um volume muito grande de encaminhamentos. Então, tudo isso você vai estabelecer essas diretrizes, essas estratégias de como que você vai sinalizar isso, né, para a gestão. Então, porque às vezes a gestora está lá na secretaria, tá tudo bem, eles estão dando conta. Não, então é você que vai dar esses insumos a partir de dados, de informações qualificáveis e quantificáveis também para o gestor ir buscar recursos, né, e tentar fazer essa melhoria. E do CRAS a mesma coisa, né? Às vezes tem uma área de abrangência muito grande para cada CRAS, então pensar quais são os outros territórios que estão descobertos, como que a gente pode pensar isso. Então, vocês, né, vão pensar estratégias nesse sentido. Definir com a equipe e fazer constar no plano de trabalho da unidade ações de educação permanente. Então, quais são as ações? A gente vai falar disso também depois, como que vocês podem fazer isso. Mas também, então, quais são ações que vocês mesmos vão pensar, vão fazer e fazer isso junto com a equipe. Prestar suporte à equipe na elaboração de instrumentais de trabalho e na organização do registro de informações produzida no âmbito do serviço. Então, qual vai ser o nosso modelo de plano de acompanhamento? Qual vai ser o nosso formulário de cadastro? Gente, esse instrumental que vocês estão usando, ele está fazendo sentido ainda? Vocês estão conseguindo? O que está aqui que a gente pode melhorar? Olha, eu fiz esse estudo, essa pesquisa aqui, e entendi que é bom aqui na hora de construir o plano que a gente pergunte isso, isso e isso, sabe? Então, isso também vai ser o seu papel. A UPIA da medida, como que ele tá? Como que a gente pode pensar esse instrumental, entendeu? Então, vocês vão construir junto com a equipe essas informações. E também os registros, né? Como que isso vai ser organizado, o que a gente vai registrar em cada lugar, de que forma que as coisas vão funcionar. Então, esse suporte também é com você. Realizar reuniões de equipe para avaliação das ações e resultados alcançados na unidade. Lembra que eu falei lá atrás? Participar de reuniões, encontros ou grupos de trabalho para discussões de caso em atendimento comum, análise de informações sobre o território, construção coletiva de indicadores, alinhamento conceitual entre os serviços existentes no território, entre outros. Olha aí, essa aí é bom para quem aí tem, às vezes, técnicos que falam que reunião de discussão de caso a coordenação não precisa participar. Tá aí escrito nas normativas que vocês podem participar sim, seja para discutir caso em comum, analisar, né, as informações, construir planejamentos, ideias, alinhamento conceitual, enfim, vocês podem estar sempre participando sim, junto com a equipe. Organizar relatórios de gestão de informação sobre o serviço, então esses dados,
o que foi feito, o que não foi feito, como que está, né, esse gerenciamento da sua unidade, demonstrar esse gerenciamento a partir de relatórios, né, de informação. Propor instrumentais de registros de informações facilitadores da organização do serviço, realizar uma boa gestão dos recursos, elaborar e executar os processos de direção, planejamento, organização, monitoramento, avaliação e readequação das atividades previstas, com a colaboração de toda a equipe de referência, bem como com a participação das famílias usuárias do serviço. Coordenar técnica e administrativamente a unidade e assegurar momentos de integração em equipe, trocas de experiências, reflexão e discussão de caso. Então, essas são aí as principais, o compilado das principais atribuições. É pano para manga, né, minha gente? É muita coisa que vocês têm para fazer, porque, como eu disse, cada uma dessas atribuições aí, elas têm desdobramentos. E aí, para baixo no seu material, você vai encontrar aí os perfis e as atribuições conforme estavam nas cartilhas, né? Na cartilha de orientação. E aí, qual que é agora o seu papel? Qual que é o seu trabalho? A sua missão agora? A sua missão agora é reler novamente esse material com calma, grifando, anotando e me enviar todas as suas dúvidas, né? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma curiosidade? Quer perguntar alguma coisa? Me envia aqui no chat, né? Nos nossos canais oficiais de comunicação, que vocês já sabem quais são. Podem, se for facilitar, né? Pode gravar áudios e enviar no nosso WhatsApp institucional também, para que eu possa sanar e esclarecer. E lembrem-se que tudo isso vai ser aí desdobrado nos próximos módulos, mas eu quis trazer essa aula para que, de fato, vocês tivessem, assim, um resumo, né, um compilado mais fácil para um checklist, assim, pediu para me fazer tal coisa. Deixa eu ver se está falando aqui nas minhas atribuições. Ou, equipe falou que eu não posso fazer tal coisa. Deixa eu ver se eu encontro aqui nas atribuições algo falando sobre isso. Então, é um material aí para estar aí na mão de vocês, para facilitar esse entendimento do trabalho de vocês. Muito bacana, não é? Quando a gente lê assim, já dá uma nitidez, né, tão grande. Já consigo imaginar na prática, né, cada uma dessas coisas sendo feitas, como que isso vai ser feito, ser desenvolvido. Então, fica aí essa tarefinha para você, reler o material, colocar todas as suas dúvidas e também ver aí o que dessas atribuições você está fazendo, o que está legal, show de bola, 5 estrelas para mim, ou o que não está sendo feito, o que você está deixando a desejar. Me conta aqui também no nosso chat quais foram as atribuições. Aqui na hora que vocês assistiram, não estava enumerado, mas vai estar enumerado. E eu quero que você coloque, ó, estou com dificuldade na número tal, 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 estou fazendo bem, tal, 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 tal. Então, me conta aqui para a gente poder trabalhar isso ainda mais. E para que nas aulas ao vivo, nos nossos encontros, eu possa ainda mais atender a sua necessidade aí. Combinado? Então, bora lá para a próxima aula? Me conta aqui também se você gostou, como que essa aula te ajudou. Um beijo e até a próxima.